Amém. Glória a Deus. Eu saudo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de saudar também todas as pessoas que estão nos vendo pelo canal da nossa igreja, o YouTube. Que você possa estar atento ao que o Senhor quer falar nessa noite através da sua palavra. Amém? Todos nós, estarmos atentos ao que o Senhor quer nos dizer hoje à noite. Nós estamos estudando Mateus, mais especificamente o Sermão do Monte, que é do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, estamos nessa série, durante o mês de julho e vai entrar também o mês de agosto. E eu gosto muito do Sermão do Monte, porque se a gente for olhar para tudo que Jesus fala aqui nesses textos, nesses 7 capítulos, na verdade é o Evangelho como um todo. A nossa ética enquanto cristãos, enquanto nascidos de novo, enquanto seres humanos regenerados, E aí nós vamos hoje falar sobre o tema, vivendo sob a autoridade do rei, Vivendo debaixo da autoridade do rei. E esse rei é Jesus Cristo. Então eu convido os irmãos a abrir em Mateus capítulo 5. E nós iremos ler do versículo 38 ao 48. E esse texto que nós vamos ler, ele é muito denso, ele é muito complexo. Se a gente for realmente nos tecer as minúcias do que Jesus quer falar nesses textos, a gente teria que passar aqui muitas horas falando sobre ele, Mas nós vamos ser bem sucintos, porque não temos tempo suficiente para falar tudo, E claro, mesmo que nós quiséssemos, nós não seríamos suficientes para falar tudo aquilo que Jesus tem para falar nesse texto aqui, em poucas horas. Amém? Você abriu a sua Bíblia? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo atirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas, ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Palavra muito dura, Essa palavra de Jesus. É por isso que, num dado momento, quando ele estava pregando, os discípulos chegaram para eles e disseram, Senhor, dura essa palavra. E aí Jesus fala para eles, se quiserem, seguir os demais que já foram embora, porque a palavra era dura, podem ir. E aí é uma grande responsabilidade nós falarmos sobre essa palavra de Jesus.
mas que, na verdade, é assim que Deus tem mostrado o seu reino, né? O reino de Deus, ele é feito, sim, de duras palavras. Mas o mais incrível de tudo isso é que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que ouve essa palavra, pode até se entristecer, não porque essa palavra é dura, mas se entristecer porque diante dessa palavra, que ela é um espelho para nós, ela vai nos refletir na nossa interioridade. E nós vamos passar a olhar para dentro de nós e o que está dentro de nós. E nos deparamos com os nossos pecados. E é isso que vai nos entristecer. Porque a palavra de Deus, ela vai refletir o que está dentro de nós. E aí, nesse texto, Jesus ele vai proferir o seu sermão, o chamado Sermão do Monte, né? E aqui ele vai colocar uma série de princípios e motivos para a conduta. E essa conduta, ela vai propor ser guardada no nosso coração. Não é simplesmente uma teoria que Jesus vai trazer aqui, que fala o reino de Deus, para que nós venhamos seguir uma letra escrita, uma letra que diz lá o que eu tenho que fazer com relação aos meus comportamentos, mas é algo para ser guardada no nosso coração. Então, Jesus propõe esse sermão para que ele seja guardado no nosso coração e não apenas ficar aqui na nossa mente, né, na nossa razão, no nosso raciocínio. Mas ela é dada para que nós venhamos refletir como seres integrais como somos. Espírito, alma e corpo. E Jesus ele deixa bastante claro aqui como o reino de Deus ele é um reino paradoxal. Ou seja, ele é totalmente ao inverso de tudo aquilo que a gente sabe, de que conhecemos. Obrigada, querida. Do que conhecemos e sabemos sobre os preceitos do mundo, sobre os padrões do mundo, tudo aquilo que o mundo ensina, como ele crê, não é? Então, Jesus vai mostrar aqui essa diferença. E é um paradoxo, realmente, quando a gente compara o reino de Deus, palavra de Jesus, ensinamentos dele, com o que o mundo prega, com o que o mundo ensina. E aí o que é que a gente vê no reino de Deus? Que o perdão é muito maior do que a vingança. E a busca da reconciliação melhor do que a justiça de um tribunal humano. Olha como isso é paradoxal, né? Se um tribunal humano só pode julgar pelos comportamentos e atitudes do homem, o reino de Deus, o tribunal divino, julga até as nossas intenções, as intenções do nosso coração. Ou seja, o tribunal humano, a justiça humana, não tem como julgar as intenções do nosso coração, porque só quem conhece o coração é Deus. Então, Jesus ele vai demonstrar esse paradoxo em todo o seu sermão. E aqui nesse texto, ele vai demonstrar exatamente isso. Então, Jesus ele começa falando aqui, no texto que nós lemos, sobre a vingança, não é? Então, nós lemos esse texto aqui, que está escrito lá no Antigo Testamento, que está em Êxodo, capítulo 21, versículo 23 ao 25, mas também em outros textos do Antigo Testamento, quando ele diz, né, olho por olho e dente por dente. Aí Jesus ele vai fazer a seguinte colocação, ele diz assim, ouvistes o que foi dito, não é ele que está dizendo, né? E nem ele diz que foi Deus que revelou lá ao profeta, que ele dissesse exatamente assim, né? Mas aí ele diz, ouviste o que foi dito,
olho por olho e dente por dente. Aí Jesus diz assim, porém, quer dizer, ao contrário disso daí que está sendo dito, eu vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face, volta-lhe também a outra. Aí muita gente pensa que voltar a face é literal, né? Você levou um tapa na cara de um lado, você vira a face, bate do outro, né? Mas não é assim, queridos, né? Não é dessa forma. Qual é o sentido de você virar o seu rosto e mandar a pessoa bater de novo, né? O que você vai estar revelando para aquela pessoa esse tipo de atitude? Na verdade, tem um princípio aqui dentro desse texto, né, que Jesus, ele vai dizer assim, não resistai, mas dê-lhe a outra face, dê-lhe também a outra face. E a gente vai já compreender por que Jesus está falando isso. Então, esse preceito de lei, que é o olho por olho, dente por dente, foi dado lá na lei, sim, no Antigo Testamento, não para o ser humano individualmente, para que ele fosse ser aquela pessoa que iria se vingar de quem lhe causou mal, não é? De quem lhe roubou um gado, ou de quem lhe feriu a mão, de quem decepou a mão, até mesmo matou alguém da família. Mas essa lei, ela foi aplicada para que os juízes viessem, sim, eles a julgar as causas, né, do povo de Deus ali. E o que acontecia aqui nesse contexto é que exatamente nesse contexto que Jesus está pregando aqui o sermão, existiam fariseus ali, doutores da lei, e eles mesmos modificaram essa lei. E interpretaram a lei de modo completamente diferente daquilo que Deus havia colocado. Então, eles entendiam também, como no passado, antes, né, na época dos profetas do Antigo Testamento, que essa lei era uma lei vingativa, era uma lei que toda pessoa tinha que se vingar se alguém lhe causava mal. E Deus, a intenção que ele tinha, todos os estudiosos desses textos, os doutores que estudam o Antigo Testamento, eles dizem a mesma coisa, que quando Deus instituiu essa lei, ou esse preceito de lei, o que ele queria, na verdade, era o quê? Barrar a violência. Jamais Deus quis colocar mais violência, ou que o homem realmente se vingasse do outro. Mas o que Deus queria nesse momento é que essa violência exacerbada, ela fosse o quê? Barrada. Tá? E não continuasse esses excessos. Então, o principal motivo que Deus havia ordenado era para controlar os excessos, controlar a ira, controlar a vingança pessoal e controlar a violência. Essa era a intenção de Deus quando ele instituiu essa lei. E aí tem muita gente que quando lê lá no Antigo Testamento, vai dizer assim, não, Jesus quando veio, ele aboliu a lei. Jesus não aboliu a lei, ele veio para cumprir, né? Tanto é que quando ele vai falar aqui, ele está corrigindo as distorções que os fariseus haviam feito, interpretando a lei de um modo errado. E, consequentemente, levando o povo a também fazer essa interpretação de forma errada. Então, via-se aí um Deus que era vingativo. Aí vocês imaginem, Jesus chega, né, para dizer assim, olha, essa lei aí que vocês estão dizendo, olho por olho, dente por dente, não é bem assim. Eu digo a vocês o seguinte, se alguém bater na tua face, dá outra. Né? Imagina se esse povo estava acostumado com esse preceito de lei, que ele mesmo tinha que se vingar da outra pessoa e até matar, não é? Imagina ouvir de Jesus esse sermão, de que não era para resistir a essa pessoa que havia lhe batido, ou que havia feito algum outro mal na vida dessa pessoa. Não, era para resistir esse mal.
Não era para fazer nada. Pelo contrário, era para agir de forma diferente. Imagina o turbilhão na cabeça daqueles homens ali, daquelas pessoas, ouvindo Jesus falar agora de uma maneira completamente diferente. E é por isso que Jesus fala que ele veio cumprir a lei, porque ele agora mostra essa graça, que muitas vezes alguns não percebem lá no Antigo Testamento, mas a graça de Deus, ela já estava presente lá. Por isso que Deus instituiu as regras, as leis, para que o povo não se matasse, né? E fossem totalmente destruídos, né? Um não destruísse a outro. Era a misericórdia e a graça de Deus ali. E aí, em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 17 ao 21, diz o seguinte. Não temos mídia hoje, né? Amém. Então, diz assim, Deuteronômio 19, de 17 a 21, diz assim: então, os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Percebem que o texto fala, né, Deus falando, aqui através de Moisés, que o que ele queria é que o povo escutassem, temessem, não mais fizessem semelhante mal. Tá? E aí, nós percebemos aqui que Jesus volta esse ensinamento para o crente e suas relações. Porque ele está, na verdade, aqui falando sobre a relação com o outro, a relação com o próximo. E ele tanto vai falar do amigo, como ele vai falar do inimigo, não é? E ele começa aqui a confrontar os intérpretes da lei. Ele cita a lei, né, que foi deturpada, e ele diz, ao mesmo tempo, né, olha o confronto, ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Então, ele está aqui confrontando os intérpretes da lei, que interpretaram a lei de modo errado. E aí, Jesus continua, né? Ele vai dizer, né? Eu, porém, vos digo que não resistais aos perversos, se ferir a tua face, volta-lhe a outra. 2, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as coisas ao que deseja que lhe emprestes. Sabe o que é que me chama a atenção aqui nesse texto? E lembrando que Jesus disse algo sobre o ensino dos fariseus, né? A doutrina dos fariseus. Quando ele diz para nós, cristãos, que conhecemos a palavra, ele nos diz o quê? Se a vossa justiça não se exceder à justiça dos fariseus, nós seremos completamente miseráveis, né? O que é que nós estamos fazendo demais se a nossa justiça é igual à do fariseu? Por quê? Porque a justiça do fariseu era ser bom com quem era bom, era servir com quem era bom, era somente amar quem era amigo, os inimigos não era para amar, era para odiar e era para fazer o mal contra o inimigo. Mas aqui Jesus vai mostrar que a nossa justiça, ela precisa ser muito maior do que a justiça dos escribas, dos fariseus. Tanto é quando ele diz,
quando ele diz o seguinte: se alguém demanda contigo tirar a tua túnica, ou seja, pede a roupa que tu tens no teu corpo, não dá só a roupa não, dá mais alguma coisa. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Ele está nos mostrando que se nós simplesmente tirarmos a nossa roupa e dermos para aquela pessoa que está pedindo, não estamos fazendo nada demais. Ele está nos mostrando que nós precisamos fazer muito mais, porque é assim no reino de Deus. E aí ele continua, né? Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, porque naquela época, o que existia? Os soldados, geralmente, aqueles que tinham cargo superior, que eram os generais, que eram, né, que estavam com cargo mais acima, naquele exército, eles chegavam para alguém e ele dizia assim: leva a minha bagagem. Você vai caminhar comigo levando a minha bagagem. Então, aquela pessoa era obrigada, quando ele dissesse isso, era obrigada a caminhar com ele, levando aquela bagagem. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você o seguinte: olha, alguém está te pedindo para tu caminhar 1 quilômetro, caminha mais um pouco, vai com ele 2. O que isso quer dizer? Que o que Deus espera de nós é que nós façamos muito mais do que aquilo que a religião espera de nós, do que aquilo que a nossa religião nos permite fazer, que na verdade nós colocamos como religião. Então nós temos as regras, né, as nossas regras que nós colocamos e nós não deixamos que as pessoas ultrapassem aquela regra. Mas amar o próximo significa passar muitas vezes por cima das nossas próprias regras, aquelas que nós estabelecemos. Porque isso faz parte do amor de Deus. E se de fato nós nascemos de novo, esse amor, ele está em nós. E ele nos leva a querer caminhar dessa forma. À medida que nós aprendemos sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida, essa palavra, ela vai nos confrontar. E essa palavra, ela é palavra que cura, palavra de Deus, é palavra que cura, mas é palavra que também fere. Como é que a palavra de Deus fere? Quando ela nos confronta com o nosso pecado. Quando ela nos confronta com o nosso erro. Que a gente muitas vezes fica assim, se remexendo todo, e assim estribuchando, mas no final das contas, a gente precisa admitir que somos pecadores. E que carecemos da misericórdia de Deus, quando nós olhamos para nós mesmos. Então, é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui nesse sermão. Mostrando para aquelas pessoas que a justiça de Deus, ela é completamente diferente da justiça humana. Ela não é igual àquilo que os homens têm ensinado. Porque os homens vão até um determinado limite. Mas os ensinos de Deus, ele não tem limite para trabalhar na nossa vida. Porque Deus quer de nós muito mais do que uma religião, do que sermos religiosos. O que o Senhor quer de nós é a verdadeira espiritualidade, onde nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, da nossa existência, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, em todas as coisas que nós temos nessa vida. Deus quer ter a primazia. E aí Jesus, ele diz, né, Mateus 5:20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ainda é mais sério do que o que eu disse. Ele diz, jamais entrareis no reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Não é? E aí, é muito incrível, porque às vezes nós até criticamos os fariseus.
mas muitas vezes somos parecidos com Ele. Nós somos seres humanos, pecadores, mesmo sendo remidos, e existe em nós um instinto natural da nossa velha natureza. E essa velha natureza, o que é que ela quer? Muitas vezes, vingança daquilo que fazem contra nós. É ou não é? É. Às vezes, quando alguém nos machuca, a primeira coisa que vem na nossa mente, a nossa primeira intenção é revidar. Sim ou não? Sim. Então, aí está um ponto para nós pensarmos que tipo de atitude é essa nossa. Já que nós nascemos de novo, até que ponto essa velha natureza, ela está tendo abertura na minha vida e na sua, para fluir. E me fazer agir como velha criatura, e não como nascido de novo. Porque o nascido de novo vai em busca daquilo que o reino de Deus requer de nós, que é a paz e a justiça dele. E não a nossa, né? Então, a nossa justiça própria, ela quer se vingar, ela quer fazer o mal, devolver aquele mal para aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente, né, diz para nós, não, me fizeram mal, mas eu sou crente, eu vou orar pela pessoa. Mas, muitas vezes, o coração está cheio de mágoa. Porque o nosso interior, o nosso coração e até o nosso corpo, ele fala a verdade. Aquilo que nós verbalizamos, muitas vezes, são discursos que nós criamos, que nós fabricamos, e não é, muitas vezes, a realidade que está dentro de nós. Às vezes, nós discursamos algo, verbalizamos algo para alguém, mas o nosso coração está completamente diferente daquilo que nós falamos, ou que dizemos sobre nós mesmos. Então, nessa noite, o que é que o Senhor quer que façamos? Que sejamos sinceros. A palavra sincero quer dizer o quê? Sem cera, sem máscara, né? No passado existia uma exposição de bonecos de cera. Hoje, nos Estados Unidos, ainda tem isso, né? Não lembro qual é a cidade. E aqueles bonecos, eles usavam máscaras. Claro que a máscara também era feita de cera, né? Então, essa palavra, ela tem a raiz exatamente na questão, né? Sem cera. Sem máscara, né? Sinceros, sem máscara. É nós tirarmos a máscara do nosso próprio olhar sobre nós mesmos e percebermos o que está dentro de nós que não agrada ao nosso Deus, que de repente pode nos levar a estarmos aqui agindo de acordo com a justiça dos fariseus. E é isso que Deus não quer de nós, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos amou primeiro, e Ele nos escolheu, então Ele quer sim nos guardar nele, e é por isso que Deus, Ele nos entrega essa palavra tão dura, para que nós possamos pensar que o quanto Deus nos ama e o quanto que Ele nos quer para Ele, e que Ele não nos quer perder, para que nós não venhamos enveredar por as coisas da nossa própria justiça. As nossas próprias escolhas, os nossos próprios pensamentos sobre as coisas da vida ao nosso bel prazer. Mas o que Deus quer é que nós venhamos pensar de acordo com o que está escrito na palavra dEle. E cada vez mais nós sermos envolvidos por essa palavra. Claro que enquanto, irmãos, nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos estar lutando contra essa nossa natureza.
Todos os dias da nossa vida é uma batalha travada, mas nós precisamos vigiar a nossa boca, nós precisamos vigiar a nossa língua, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque eles vêm como se eles fossem automáticos, mas eles só permanecem se nós permitirmos. Então, o que é que Deus quer de nós? É que nós não sejamos instrumento de injustiça no meio do povo. E não é só os crentes, não, que Deus quer que nós tenhamos esse comportamento e sejamos essas pessoas do bem. Mas até no meio do ímpio, até no meio do perverso, Deus quer que nós sejamos o bem no meio do perverso. E aí o texto vai dizer, Jesus fala, ainda na sua palavra, que Deus, Ele manda o sol, a chuva, o vento sobre todos. Não é só sobre os bons, é sobre os bons e os maus. Sobre os crentes e os incrédulos. Então, quem somos nós para escolhermos a quem que nós vamos amar? Se nós temos o amor de Deus no nosso coração, que foi lançado por Jesus lá naquela cruz, quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, quando Ele subiu e mandou o Consolador para estar comigo e com você. E aí, a prova dessa nossa natureza, né, que nós somos seres que gostam de se vingar, né, que quer usar a própria justiça, o exemplo são as crianças, as menorzinhas. Se você observar, quando elas estão brincando, se uma bater na outra, a outra revida. Se uma tomar o brinquedo da outra, a outra vai lá e toma o brinquedo dela. Então, eu não sei se vocês, quem tem filho pequeno já deve ter observado isso, né? Por que que a criança tem isso? Quem foi que ensinou? O pecado. Porque a palavra de Deus diz que nós já fomos concebidos em pecado, né? Em pecado fomos concebidos, né? E aí, não tem como a gente não compreender que tudo é por causa da queda. Aí o mundo vai dizer o quê? Que não, é por causa do ambiente onde a gente está inserido. É o meio que estraga as pessoas. Nós temos que amar, mas o meio estragou aquelas pessoas lá. Então, essas pessoas que praticam mal, elas não têm culpa. Não é assim que o mundo fala? É assim. Mas a palavra de Deus fala, sim, que há uma culpa. E essa culpa aconteceu lá no Éden, quando houve a queda. E a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos, sem exceção alguma. E estão destituídos da glória de Deus. E aí Jesus, ele vai agora falar sobre o amor ao próximo. E aí ele vai dizer, no versículo 43, ele vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito. Olha, Jesus mais uma vez falando aqui o que os fariseus ouviram. E claro, como eles replicaram aquela lei interpretada de uma forma errada para o povo. Aí ele diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo. E eles acrescentaram a frase, né? E odiarás o teu inimigo. Então, isso foi acrescentado, não tem na Bíblia essa frase, né? No original, eles acrescentaram. Aí Jesus vai e continua, no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Porquanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
Então, Jesus está mostrando aqui que para nós sermos parecidos com Deus, nós precisamos amar também os nossos inimigos. E o mais duro disso tudo é que, se nós não amamos os inimigos e não oramos por ele, o texto vai dizer que Deus não está em nós, que nós não nascemos de novo, que nós não fomos regenerados. E isso é muito duro de ouvir, né? Cabe a nós essa reflexão. E eu fico pensando que, às vezes, pequenas coisas que a gente pensa que não agride o outro, que não entristece o outro, que pode até matar, são pequenas coisas que nós imaginamos que são pequenas e falamos com o nosso próximo, com o nosso irmão, com as pessoas, né? Mas muitas das vezes, amados, até uma palavra que a gente fala pode matar alguém. Então, que nós tenhamos cuidado, né? Se nós temos que amar o nosso inimigo, que dirá o nosso irmão em Cristo? Que dirá a nossa casa, né? A nossa família, que é também o nosso próximo. Levítico 9:18 diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Percebem que lá no Antigo Testamento, na lei, Deus vai falar do amor. Ele não está dizendo aqui que é para odiar os inimigos. Ele está dizendo que é para amar, né? Amar o povo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele vai repudiar completamente essa conclusão rabínica, essa declaração, né, que não consta nas Escrituras. Deus não é esse Deus que quer que a gente vá se vingar das pessoas, até porque, o que ele diz? A vingança a mim pertence. Né? Então, toda e qualquer vingança ou injustiça que praticarem contra nós devemos entregar a quem? A Deus, porque é Ele quem nos justifica. Se porventura alguém fez mal a você, né? Te feriu, te maltratou com palavra, ou seja lá como for, fez algo que te machucou profundamente, e aí, muitas vezes, você quer ir atrás dessa pessoa para tentar justificar com ela. Olha, eu soube, né, que você fez isso e aquilo comigo. No que isso pode dar, irmãos? O que nós devemos fazer? Apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, é Tu quem me justifica, e tudo a Ti pertence. E aí Paulo, ele vai citar, lá em Romanos 12:20, ele está citando Provérbios 25:22. Então, Romanos capítulo 12, versículo 20. Paulo vai dizer assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, tudo aquilo que Jesus falava aqui, né, da a outra face, se é para caminhar uma milha, vai duas, significa o quê? Que você vai pagar o mal com o bem, né? Todo o mal você vai pagar com o bem. E esse amor, né? Esse amor ágape, que é esse amor que é um amor que não faz acepção de pessoas, significa o quê? Significa benevolência, ele é invencível, infinito de boa vontade. Então, Jesus está ensinando que para fazer parte do reino de Deus, isso significa morrer para si mesmo. E tem uma citação muito interessante, que eu peguei aqui do livro do Martin Lloyd-Jones, que ele cita George Miller.
E George Miller vai dizer: houve um dia em que morri totalmente para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação e censura, inclusive dos meus próprios amigos e irmãos. E desde então, tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Será que nós chegamos a referir tais palavras? Será que nós conseguimos abrir a nossa boca e dizer essas palavras que esse homem de Deus disse? De abrir mão de nós mesmos, da nossa própria vontade, das nossas opiniões sobre nós mesmos, sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que almejamos, até abrindo mão de tentar trazer alguém para nós, de tentar convencer alguém que nós somos uma pessoa legal, que nós somos uma pessoa boa, que nós somos uma pessoa maravilhosa, que os seus olhos, eles precisam estar em mim, olhar o que tem de bom em mim. Isso quer dizer que nós muitas vezes nos preocupamos com a opinião dos outros. O que é que os outros pensam de nós? O que é que os outros estão pensando de mim? E aí a gente muitas vezes usa assim uma máscara. Eu não posso mostrar isso aqui que eu sinto, porque se eu mostrar, ninguém vai querer andar comigo. Ninguém vai querer conversa comigo, o povo vai se afastar de mim. Então eu vou esconder quem eu sou e eu vou usar uma máscara. Então, muitas vezes, o que nós mostramos para o outro é o que nós queremos que o outro veja, não aquilo que nós, de fato, somos. E as pessoas não nos conhecem exatamente por causa disso, porque nós não mostramos quem nós somos de fato. Mas o reino de Deus exige de nós que sejamos sinceros, que sejamos perfeitos, né? Como perfeito é o nosso Pai. Jesus vai falar isso também aqui. Mas ninguém é capaz de alcançar esse nível espiritual, a não ser que tenha nascido de novo, que tenha sido regenerado. E aí Paulo vai falar em Gálatas 2, 19 e 20, ele diz: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a reflexão que devemos fazer, se de fato o nosso eu está à luz da pessoa de Cristo. Se a luz de Cristo tem penetrado no nosso eu, a ponto de nós abrirmos mão de estarmos no centro, sentado no trono, destronar o nosso eu, para que Jesus venha sentar no trono e assumir o primeiro lugar na nossa vida. Será que nós estamos preparados para isso? Faço essa pergunta para nós nessa noite. E aí, Hebreus 10, 9 e 10 diz: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade, aqui temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Foi uma só vez. E a partir dessa única vez, eu e você tivemos a oportunidade de estarmos, sim, no reino de Deus, por causa do sacrifício de um único homem, uma só vez. Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15, Paulo vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que a nossa vida e o nosso sentimento, queridos, sobre nós, seja de que já rompemos com nós mesmos. E se isso ainda não aconteceu, que a partir de hoje possamos fazer essa reflexão.
e olhar para dentro de nós. O que nos impede de rompermos com o nosso eu, no sentido de deixarmos ele ir, deixarmos o nosso ego de lado e colocarmos Jesus no centro, morrendo para o eu todos os dias da nossa vida. E que a nossa exclusiva preocupação seja a glória e a honra de Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.